vezes, pastor Daniel e Jonatas, às vezes a gente fala bem assim, meu Deus, Deus curou, mas não, a Bíblia não fala que a cura tem alegria no céu. Não fala que o cego enxergou, que o mudo falou, enfim, não fala de um milagre que teve festa no céu, mas um pecador que se arrepende. Olha quanto isso mexe com a gente. A nossa expectativa, temos que ter uma, que é o quê? Ganhar as almas para Cristo. Sim. Falar do amor de Deus para que pessoas que estão presas no seu pecado, né, possam abandonar o seu pecado e voltar os olhos para Jesus e viver agora uma nova vida em Cristo. Ter uma expectativa de cada dia, viver em novidade com Cristo. Porque Amém. Quando nós estamos com Cristo, é novidade. Porque o Senhor vai se revelando, vai se revelando, vai se revelando. E quanto mais andamos com Deus, mais apaixonados ficamos. Então, essa necessidade precisa fazer parte da nossa alma. Então, meu amigo Jonatas, você que é um grande evangelista, que sempre está nas ruas, inclusive já fizemos um projeto onde que nós ganhamos uma alma na rua e o camarada foi para a casa de recuperação. Sim. Como que você enxerga as almas, a necessidade e o que te move a cada dia falar do amor de Jesus? Uau, é uma boa pergunta, Márcio, porque nós vamos entrar aqui no texto base, nós vamos conversar e eu queria só explicar como que surgiu esse amor pelas almas. Ok, vamos lá. Porque isso é muito importante. Eu lembro, cara, que com 15 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde aquela experiência mudou a minha vida. E desde os 15 anos de idade, a partir do momento em que eu entendi o amor de Deus por mim, eu comecei a ter amor pelas pessoas. Tudo parte dessa compreensão, de você entender o quão você é amado, porque, né, não tem como você amar uma pessoa se você não entender de fato o amor de Deus, porque amar pessoas não é fácil. Perfeito. Verdade. Sabe, eu já trabalhei muito, até estava conversando com o pastor Everton ali sobre a questão de pessoas moradoras de rua, essas coisas, e como amar aquelas pessoas que muitas vezes a gente se esforça, a gente se dedica para levar para uma clínica, a gente se dedica para pregar, para ajudar elas, e muitas vezes elas não atendem a nossa expectativa. Então, assim, quando você começa a compreender de fato o amor de Jesus por você, entender, tem um livro que eu gosto muito que se chama A Crucificação Contada por um Cirurgião, que ela fala, descreve assim, de forma médica, de forma racional, a gravidade da dor que Cristo de fato sofreu na cruz do Calvário. Quando ele mostra ali espinhos do tamanho de um dedo, 40 chibatadas, e os chicotes eram como se fosse fio de couro e na ponta tinha ossos de carneiro, de metal. Então, quando partia aquele chicote, de fato, tirava pedaços de Jesus. Sim. Então, quando você começa a ter essa simbologia de fato de amor de Cristo por nós, morrer numa cruz, assim, eu não sei se entra na cabeça de vocês, cara, mas na minha, esses dias eu tava olhando ali na minha varanda, o pôr do sol, imaginando toda a criação, coisa tão bela, e um Deus que fez isso, eu não consigo nem ter dimensão de ver um Deus que fez tudo isso pendurado no madeiro. E isso frita, sabe, meu cérebro? Isso frita, porque eu não mereço. Então, quando você entende a compreensão, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, quando você recebe essa mensagem na gravidade que ela é, no poder que ela você começa a amar as pessoas. Então, com 15 anos, eu comecei a entender esse amor. E, tipo assim, isso queimou tanto no meu coração, Márcio, que eu só falava assim, pra mim mesmo, eu preciso compartilhar essa notícia pra alguém. Glória a Deus. Com 15 anos na escola, com 16 eu me batizei, e com 17 eu comecei de fato a pregar o amor. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com as boas novas de Cristo, que a gente encontra nos evangelhos, nos 4 em si, mais específico, de tudo aquilo que Jesus fez por nós, que eu comecei a ter a paixão pelas almas. Então, assim, já quero direcionar aqui para você que está acompanhando a gente,
existe alguém que te ama de verdade. O seu pai pode não te amar, sua mãe, sabe? Você pode ser a base, a escória da sociedade, mas Jesus te ama de verdade. Verdade. E eu entendi isso, cara. Eu entendi isso. E eu só queria compartilhar essa mensagem para todo mundo que eu pudesse. Então eu comecei a pregar na escola, comecei a pregar para os meus professores, os adolescentes. Todo dia alguém aceitava Jesus e uma alma era salva naquela escola. O cara mais bagunceiro, depois que eu entendi o amor de fato, agora estava salvando almas para Jesus na escola. Comecei a pregar nos ônibus, comecei a pregar nos hospitais. E até hoje eu faço isso diariamente, seja no serviço, seja na academia. Eu entendo o tempo todo que nas redes sociais. Nas redes sociais, principalmente assim, um ano passado, 2 anos atrás, basicamente, as minhas redes sociais viralizaram e eu não tinha rede social. Eu não tinha. Quando eu entrei numa igreja diferente, que tinha uma mentalidade um pouco mais aberta, eu comecei a ver a internet como uma oportunidade de salvar almas. Uma ferramenta, né? Exato. Uma ferramenta que eu poderia alcançar milhares. 2, 3 milhões de pessoas. Só cortando aqui, Jonathan, mas é importante isso, porque às vezes as pessoas ficam com preconceito. Só que é o seguinte, eu acredito que quando você começou a pregar com seus 16 anos, a sua mensagem alcançava 10, 20, 100. Sim. Né? Você tem vídeo, curtida. Você tem vídeo de 2 milhões. Então, 2 milhões de pessoas ouviram a sua mensagem, a mensagem que você carrega. Isso é muito poderoso. Isso é forte, Márcio, porque assim, eu só abri o Instagram, não tinha. Eu abri porque eu falei, cara, eu vou usar isso pro reino. E isso é muito importante quando você entende de fato por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Então eu entendi e tipo assim, hoje eu tenho um pouco mais de 120 mil seguidores orgânicos, reais, que Deus me deu. Uma audiência que Deus me deu para me falar ao coração delas, essas almas. E todos os dias, mesmo depois que viralizou, eu poderia ter mudado meu perfil para um empresarial, para alguma coisa. Não. Aquilo ali é para almas. Aquilo ali é para salvar almas. É uma audiência que Deus me deu e eu tenho muito compromisso com isso. Glória a Deus. E assim, falando de Lucas 15, cara, falar sobre a importância de uma alma, se tem alguém que pode falar melhor isso que eu aqui, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. Sim. Porque ele foi capaz de dar a vida dele por isso, por essas pessoas. Então, quando nós falamos de alma, nós estamos falando do patrimônio mais importante para Deus, sabe? Aonde ele deu a vida dele por nós. Sim. Então, falar de paixão pelas almas, de salvar almas, é entender de fato o que Deus quer de nós. Mateus 28 vai falar sobre a grande comissão. Uhum. Se hoje fosse a última vez que eu te visse, provavelmente eu iria falar as coisas mais belas para você. Ou as coisas mais importantes que eu poderia falar. E as últimas palavras de Jesus em Mateus 28 foi: ide, sabe? Anunciai essa mensagem a todos. Então assim, eu sou uma visão meio, sabe, filosofal, meio apaixonada, meio doida. Então assim, eu olho para esse texto de Mateus 28 e de Lucas 15, que faz total conexão para mim. Jesus, sabe, até o final do filme, a última frase que você pode dizer para alguém, cara, vai lá, salva essas pessoas, batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu venha. Faça isso até que eu venha. Então, assim, essa para mim é a maior missão, seja de um pastor, sim, seja de um evangelista. Não é à toa que, 2 Timóteo 4:5, Paulo fala ao jovem Timóteo, que é pastor, ele fala bem assim: cumpra a obra de um evangelista. Cumpra o seu ministério plenamente. Mas ele não é pastor, mas Paulo está falando para Timóteo, para ele cumprir a obra de um evangelista. Ele está dizendo assim: vocês precisam todos, independente se é pastor, enfim, a obra é para nós. Evangelizar o quê? Anunciar. É isso aí. Então é para todos nós, assim, às vezes eu fico pensando assim, no meu caso, que às vezes parece que eles pegam essa parte do evangelho e jogam para os evangelistas. Não, mas é para todos, né, pastor Daniel? É para todos, não é sobre título, né? Não é sobre... Sim. É um encargo que Deus, ele, como você mesmo disse, o próprio Jesus, ele fez questão de nas últimas palavras ali, achei isso muito interessante,
ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim. Interessante que ele destaca, pregai o evangelho. Sim. O evangelho. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo que o evangelho tem sido diluído, né? O evangelho tem sido misturado, o evangelho tem sido, de alguma maneira, acrescentado ou tirado. Mas a ordem de Cristo foi pregai o evangelho. O evangelho nada mais é do que um pai olhando para os seus filhos, e não porque existia um plano B, porque Deus não improvisa. Sim. Ele sabia exatamente o que fazia. Quando o homem peca no jardim, e o homem, a fim de tentar resolver aquele pecado, tentar, de alguma maneira, solucionar, ele, pela sua ação própria, ele pega folhas de figueira e constitui para ele aventais esse que dá a conotação de como naquelas figuras, naquelas imagens mesmo, de tapar a sua genitária. Era insuficiente aquilo que ele fazia, porque uma vez você tira uma folha de uma figueira, ela seca, ela murcha, ela não é capaz, todo dia ele tinha que fazer isso, era uma coisa cansativa, era uma coisa descartável, era uma coisa que era um fardo, sempre ter que ir lá, voltar, pegar, e sempre lembrando daquilo. Uma vez que Deus desce no jardim, há uma morte de um inocente, um animal, ele morre, e desse animal é extraída a pele desse animal. Sim. E Deus veste o homem. Ele prepara uma vestimenta para esse homem, para essa mulher. E essa vestimenta foi suficiente agora. Não precisava todos os dias ir buscar uma folha de figueira. Essa vestimenta foi suficiente. Isso está apontando para Cristo. O verdadeiro evangelho. Quer saber quando o evangelho é falso? É quando ele aponta para o homem, aponta para coisas, aponta para circunstâncias. O evangelho verdadeiro é aquele que aponta para Cristo. É a centralidade Glória em Cristo. Uma vez que está tipificando aqui é Cristo. Sim. Você, por a sua ação própria, pela sua justiça própria, não é capaz de se salvar. Nós estamos falando aqui desse valor dessa alma, é o sacrifício de Cristo aqui, já apontando no início. Sim. É Deus dizendo, o que você precisa, a solução que você precisa é o sacrifício de um animal inocente. É o Cordeiro de Deus. Então o que a pessoa precisa é do Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.